Oi para você após um jejum muito grande de vídeos aqui no canal, mas estamos de volta. É o seguinte, para dar o start nos vídeos, acho que tem um assunto de atualidades que vale muito a pena destacar, que está relacionado ao quê? Esses embates agora no Mar Vermelho, Houthis, intervenção dos Estados Unidos com o Reino Unido, a questão do valor dessa rota comercial ali pelo Canal de Suez e como isso impacta todas as nossas vidas nesse mundo globalizado, onde as nações de fato precisam umas das outras ou precisam de acessos muito particulares, peculiares, que é o caso do Canal de Suez, e como isso impacta de modo geral a minha vida, a tua vida no aspecto econômico, aspecto social e claro também para você estudar, se antenar nos detalhes de vestibulares e afins. Então se liga, a aula não vai ser feita dessa maneira, vai ser feita no quadro, no mapa. Vou jogar aqui e mudar a perspectiva. Se liga aí. Pessoal, vamos para o quadro então, entre aspas, nosso mapa, e aqui sim a coisa acontece. Então vamos começar pela importância dessa região conhecida como o quê? Como o Red Sea, o Mar Vermelho. Observe o seguinte, que aqui onde nós temos o Mar Vermelho, tem aqui o famosíssimo Canal de Suez. Ele está nessa região, hoje sob tutela do Egito, mas esteve por um bom período sob tutela dos britânicos. E o que você observa aqui? Ao lado do Canal de Suez tem o Estado de Israel, tem a região da Palestina, naturalmente, onde a gente está vendo os embates acontecerem. Mas antes da gente chegar lá, eu quero destacar o quê? A relevância estratégica desse canal. Afinal de contas, olha quem está aqui. O Mar Mediterrâneo se apresenta aqui. E o Mar Mediterrâneo você consegue o quê? Vamos abrir mais aqui. Você tem a produção nessa região, que é de um grande volume, certo? Opa, calma aí, segura o mapa. Então você tem desde o Sudeste Asiático ao Sul da Ásia produção, e eu posso facilmente escoar essa produção para onde? Através aqui do Mar Vermelho, para quem? Para o Mar Mediterrâneo e, consequentemente, acessar o mercado europeu. E passando aqui pelo nosso Estreito de Gibraltar, eu também posso acessar o Atlântico Norte. Então observe o quê? Que essa região, a nível de estratégia, é fantástica. E o que está acontecendo nesse momento? O fato de todos esses embates com os Houthis aqui, que a gente vai falar já já, nessa região, está fazendo com que a galera use uma rota alternativa passando aqui pelo sul do continente africano. Agora, o que é importante destacar? O sul do continente africano, ou melhor, essas rotas alternativas, elas não são favoráveis para todos os navios e transporte de mercadoria. Por quê? Porque tem pirataria, meu amigo, aqui nesses mares. Lembre-se do filme Capitão Phillips com... esqueci o nome do ator. O ator que fez... meu Deus, o Forrest Gump. O Tom Hanks. Pronto. E aí tu vai ver essa região onde nós temos o cenário de pobreza e muitos piratas atuam aqui de fato. Beleza? Bom, ponto então de destaque pra gente. Relevância do mar Mediterrâneo, pirataria, travando essa rota marítima, não só a pirataria que é um problema, mas você também tem a questão do petróleo, afinal de contas, grande parte do combustível transita por aqui, ou muito combustível, já que esses países aqui são países referência na quantidade de petróleo, são países da OPEP e naturalmente na extração e exploração desse recurso. Isso aumenta o custo do petróleo, atrasa a dinâmica capitalista e isso gera prejuízos diversos. É a primeira vez que isso acontece, professor? Não, de forma alguma. Se você voltar no tempo recente, um navio encalhou aqui no Mar Vermelho, ou melhor, na região do Canal de Suez, né? E na área do Canal de Suez. E isso gerou uma série de prejuízos, a gente está falando aí de bilhões de dólares, porque vários navios foram travados, bloqueados nesse período, tá bom? Então guarda isso aí. Tá, agora dentro desse contexto a gente entende um pouco dessa dinâmica econômica, dos atrasos, gargalos e por aí vai. Vem o ponto. E esses Houthis? Quem são esses caras? O que eles fazem? Qual a ideia? Por que eles estão tretando? Por que esses embates nessa região? Bom, primeiro, Houthis, eles... Eita, peraí, tivemos falhas técnicas aqui. Esses indivíduos, eles surgem nos anos 90 para combater a corrupção aqui da liderança presente no Iêmen. No Iêmen, beleza? Tá, legal. Então eles vão surgir nesse período. O nome Houthi vem do seu fundador, Hussein al-Houthi. E aí, ok. Eles então vêm para combater essa corrupção e eles são de origem
xiita. Ah, fala sério, peraí. Ah não, achei que tinha cancelado aqui, foi mal, achei que tinha travado a aula. Eles são de origem xiita. Tá, e daí, pessoal? E daí que você tem que lembrar que existem os sunitas e os xiitas, ambos participam da mesma fé, a fé islâmica, todavia tem uma ruptura, onde os sunitas representam o maior percentual de indivíduos dessa fé, e esses sunitas, eles entenderam o quê? Que após a morte do fundador dessa religião, que é o Muhammad Allah, não, Muhammad Maomé, Muhammad Maomé, os posteriores que iriam dar continuidade a essa religião seriam indivíduos o quê? Que não tinham uma linhagem sanguínea, mas que professavam aquela fé, que seguiam aqueles princípios. Em contrapartida, outra galera falou, não, para dar continuidade a essa fé, os sucessores têm que ser indivíduos o quê? Que eles têm uma linhagem, algum grau de parentesco que seguiria com base no genro de Maomé, que era primo e genro de Maomé. Então, uns xiitas, eles vão seguir a perspectiva de que deve haver um grau de parentesco, em contrapartida os sunitas não. Os sunitas representam o maior percentual de professantes da fé islâmica e os xiitas representam um percentual menor. E alguns vão dizer que os xiitas são mais radicais, mas a gente tem aí alguns grupos como Boko Haram, a própria Al-Qaeda, que são de origem sunita. Vale lembrar que isso não se aplica a todo indivíduo que professa essa fé, mas você vai ter alguns grupos que partem dessa premissa do extremismo. E esses rapazes aqui que estamos citando, que hoje classificados como grupo terrorista, os Houthis, se enquadram nesse aspecto dos xiitas. Quem mais é xiita ou a grande referência xiita no universo islâmico e no Oriente Médio? O Irã. Irã, então, eu coloco Iêmen, eu tenho, quem mais? O próprio Iraque, e vale destacar que esse ódio aí por parte dos Houthis a judeus, que mais? Estados Unidos, ou melhor, Estado de Israel, né? Estados Unidos, ele vai se acentuar, principalmente pelos Estados Unidos, no ano de 2003, com a invasão ao Iraque. Você se lembra lá a captura do Saddam Hussein. Bom, e daí, professor? E daí, então, que eu fiz essa ramificação, essa separação dos Houthis, a questão dos xiitas. E só um detalhe importante. Aqui, ó, coloquei um círculozinho, IM, coloquei o quadradinho para representar os xiitas. Aqui na Arábia Saudita nós temos um grande percentual de quem? Sunitas. Então, os Houthis também têm uma treta direta com a Arábia Saudita, não só por quê? Por serem sunitas, mas também porque o Irã tem essa treta com a Arábia Saudita. Consequência, você vai ver vários embates aqui. Só que agora o jogo fica diferente. Por quê? Porque as ações deles, em virtude de serem opositores do Estado de Israel, nesse momento onde há a guerra contra o Hamas, o que vai acontecer? Eles estão se manifestando, estão atacando e estão comprometendo o quê? Uma área de passagem internacional, de influência internacional, que é o quê? O canal de Suez. E aí houve uma retaliação por parte dos Estados Unidos, juntamente com os britânicos, e inclusive vale destacar, olha, que houve até uma concessão, né? Um aval, aval é melhor, por parte do Conselho de Segurança da ONU, que é quando, de fato, fala assim, cara, vai ter embate, então vamos consultar o Conselho de Segurança. É óbvio que há uma hipocrisia nisso, nem sempre funciona como se deveria funcionar, mas você vê uma ação enérgica dos Estados Unidos. Por quê? Porque isso aqui impacta o comércio global. E, meu irmão, quando isso acontece, e já aconteceu outras vezes no canal de Suez, há movimentos. Houve já uma tentativa de Israel de dominar aqui essa região, juntamente com britânicos e franceses, e os Estados Unidos, ou melhor, a ONU, interviram aqui mais uma vez, tá bom? Então, olha toda essa relação, toda essa conexão, e claro, como isso impacta nossas vidas, uma vez que você tem o impacto econômico, né? Os gargalos que eu citei anteriormente, os atrasos. E aí, quem financia esses Houthis? Para finalizar aqui, Irã é um dos cotados, e
o Hezbollah, que está em treta também com o Estado de Israel. Então observe esses embates, essas discordâncias e todas essas nuances. Houthis, ONU, Conselho de Segurança, atualidades naturalmente, impacto na economia global, o canal de Suez e a região aqui do Mar Vermelho e toda essa dinâmica, tá bom? Então é isso. Valeu, obrigado, até a próxima!